Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e antes de começar com esse episódio, os recados de sempre. Você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está ouvindo a gente em plataformas de áudio como Spotify, também não se esqueça de seguir a gente por lá para receber notificação de novos episódios. Um agradecimento ao nosso parceiro Alain Pirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. Lembrando que a gente também tem um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro que é doado para a gente é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixe de participar. Você pode apoiar com R$1, R$2, R$5, R$10. O valor é livre e todo valor é muito bem-vindo. Lembrando que a gente também tem uma curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas que a gente vai estar sempre tentando expandir. E ouvintes do canal ganham desconto nos cursos e o link para ver a lista completa de cursos você encontra na descrição do episódio. Acho que é isso, agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje. Então hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o pesquisador Oswaldo Frota Pessoa Júnior. O Oswaldo possui graduação em Física e Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física Experimental pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História e Filosofia da Ciência na Indiana University. Trabalhou na Universidade Federal da Bahia e atualmente é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da FEFELESH, USP. Tem experiência na área da filosofia da ciência, atuando principalmente em filosofia da física, modelos causais na história da ciência e filosofia da mente. Bom, é isso, fiquem aí com o nosso episódio. Olá, Oswaldo, bem-vindo, obrigado aí por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui. Legal, Oswaldo, a gente sempre gosta de começar os nossos episódios conhecendo um pouco da trajetória dos entrevistados e como que foi para você, sua trajetória até chegar na área da filosofia e da física. Eu, quando adolescente, na escola, eu estava naquela dúvida usual de qual carreira seguir e, na verdade, o que aconteceu foi que meus pais falaram, vai fazer um exame vocacional, teste vocacional. Aí era um que basicamente fazia perguntas do que você gostava e não gostava. E aí, para minha surpresa, o que apareceu em primeiro lugar foi filosofia. Eu nem sabia direito o que era. Mas aí eu acabei embarcando na área de exatas. Minha mãe era uma física, meu pai era biólogo, então eu sempre tive uma visão científica do mundo, E aí entrei na física. Aí no ano seguinte eu entrei na filosofia. Aí na USP, naquela época, podia fazer 2 faculdades simultaneamente, então, enquanto durou isso, foi muito bom para quem aproveitou, no caso eu. E então eu nesse momento, decidi que eu ia tentar juntar as duas coisas. Então, foi assim que comecei nessa interface de filosofia e física. Legal. E Oswaldo, quando a gente fala de ciência, e filosofia, muitas pessoas tratam elas de forma separada, Você podia contar um pouquinho para a gente qual que é essa relação entre ciência e filosofia? Bem, a filosofia ela é uma busca de conhecimento, ou pelo menos um discurso, que tenta entender o mundo em aspectos gerais, e geralmente não de maneira testável. A ciência ela se concentra especialmente aquelas facetas do conhecimento da natureza que podem ser testadas, medidas, e tudo mais. No caso da ciência, um cientista ele pode especular para além das suas observações. Então, num certo sentido, ao fazer isso, ele está fazendo metafísica ou filosofia, E dentro da ciência, tradicionalmente, os cientistas se dividem entre aqueles que acham interessante, especular para além do que se conhece com segurança, e são chamados realistas pelos filósofos, e aquela tradição exemplificada pelo positivismo, que quer construir uma ciência em bases sólidas, e essas bases sólidas são as observações e os fatos, aceitos intersubjetivamente. Então, esses antirrealistas, exemplificados pelos positivistas, sistematicamente eles querem eliminar a filosofia especulativa da ciência. Então você tem, no caso do cientista, esse espectro, A filosofia é aceita por uns, é usado por uns,
e é recusado por outros, né? Agora, você pode argumentar que os positivistas, eles tinham uma filosofia, né? Não era uma metafísica, não era uma tentativa de representar coisas que não são observáveis. Mas eles tinham uma metodologia de evitar, né, enunciados sem sentido, que seriam aqueles não verificáveis. Então, filosofavam, mas não em termos ontológicos, né, em termos metafísicos, em termos de ontológicos, né, querendo dizer, não tentando estabelecer qual é o ser das coisas para além das observações. Mas eles filosofavam, né, os positivistas, mais no sentido epistemológico, metodológico, né, de estabelecer qual é a maneira correta de se fazer conhecimento científico. Agora, voltando para os filósofos, né, sabe-se, né, todo mundo fala isso, que houve ao longo dos tempos uma separação, né, gradual entre os cientistas e os filósofos, né. Antes, as duas atividades eram mais ou menos próximas, né. Claro que a filosofia tem diferentes áreas, né, a ética, né, a teologia, por exemplo, e quando a gente compara com a ciência, a gente está comparando mais a filosofia da natureza, né, a área da filosofia que tenta falar sobre a natureza e de onde que tudo veio e tudo mais. Então, essa área da filosofia da natureza, aos poucos, a ciência foi se ramificando, e um ponto crucial nessa separação se deu na virada do século XIX para o século XX, com a rivalidade entre a filosofia e a psicologia experimental, né, que estava nascendo naquela época. O ponto é que os psicólogos faziam parte dos departamentos de filosofia, então começou uma rivalidade institucional, né, nos concursos, quem ia levar a vaga, eram os psicólogos ou os filósofos, e aí essa divisão sociológica se refletiu também numa rivalidade intelectual, né? A palavra-chave aí nesse momento foi psicologismo, né? Então, filósofos como Husserl, né? Edmund Husserl, o Frege, eles combatiam o psicologismo, que era a tentativa de tentar entender o pensamento por meio da ciência natural, né? Por meio da biologia. Será que o nosso cérebro, entendido de maneira fisiológica, bioquímica, será que a gente consegue dar conta do nosso pensamento, consegue dar conta da lógica, por exemplo, da matemática, através das ciências biológicas, né? Então, os psicólogos experimentais, muitos tinham essa tendência a dizer que sim, né? Então, os filósofos reagiram fortemente contra isso, né? Declararam que a ciência estava em crise, de fato era um momento de transformação nas ciências físicas, né, e biológicas também. E o que você vê no século XX, então, é que é a filosofia, de certa forma, abrindo um espaço em oposição à ciência, né? Então, existencialismo, a fenomenologia de Husserl, mesmo o pós-modernismo mais recente, mesmo a filosofia da linguagem menos. Mas essas áreas, elas se opõem à pretensão dos cientistas de reduzir tudo à ciência. E essa é a marca da filosofia hoje em dia. Então, 90% dos filósofos, eles não olham para a ciência com simpatia, né? Outra crítica que mencionar é a da Escola de Frankfurt, a crítica, vamos dizer, ideológica à ciência, o fato da ciência ser uma arma do capitalismo, né, que de fato ela é, né, mas tem uns 10% de filósofos como eu que na verdade é próximo à ciência e valoriza o conhecimento científico e que puder fazer um diálogo aí com a filosofia, né? Então, nesse sentido, eu sou mais um filósofo da ciência do que um filósofo no sentido tradicional, né? Eu não estou muito interessado em estudar autores do passado, assim, o pensamento de um filósofo ou de outro. Estou mais interessado em entender o mundo atual, questões do mundo atual em termos dos elementos científicos, filosóficos, de qualquer tipo que a gente tenha aí à nossa disposição, né? Interessante. E Oswaldo, você acha que existe um problema nessa tentativa de entender a ciência, mas não se aprofundando na filosofia da ciência? Então você está pensando não nos filósofos que eu falei, os filósofos 90%. Isso, no caso dos cientistas mesmo. Os cientistas. Então, eu acho que, assim, tem essa discussão, né, atribui-se ao Feynman, o físico Richard Feynman, na afirmação
de que ele teria dito que a filosofia da ciência está para os cientistas, assim como a ornitologia está para os pássaros, querendo dizer que a filosofia da ciência é inútil para o cientista. Então, é um debate interessante aí. Eu acho que, como já falei, há físicos que acham isso e fazem uma física muito boa, e há físicos que se voltam para a ciência e também fazem isso de maneira interessante. Então, eu acho que não tem muita regra, assim. Eu não me preocupo muito em defender que não, a filosofia da ciência é importante para a ciência. Eu acho que a gente usa os instrumentos que a gente gosta para tentar, né, fazer conhecer, né, estender o nosso conhecimento do mundo. Enfim, mas o que a gente observa também de curioso é que muitas vezes os cientistas se voltam para a filosofia em momentos de crise, no sentido de que, por exemplo, você pode ter uma teoria, como a teoria das cordas na física, que ela é muito avançada, muito bonita matematicamente, unifica, né, duas grandes teorias, a teoria da relatividade geral e o chamado modelo padrão das partículas elementares, só que é uma teoria que não consegue fazer novas previsões. Então, os críticos da teoria das cordas, essas teorias que examinam os fundamentos aí da cosmologia e da física de partículas, elas são teorias que é difícil você testar experimentalmente. Você tem outras teorias rivais à teoria das cordas, mas você tem falta de experimentos, né? Então, isso constitui a crise nesse setor, né? Quer dizer, você tem teorias muito boas, mas você não tem como saber qual é melhor, né? Então, nesse momento em que o funcionamento, vamos dizer, saudável da ciência, ela não se dá da maneira adequada, porque você não tem experimentos para alimentar a teoria. Então, nesses momentos, a gente vê os físicos se voltando para argumentos filosóficos, por exemplo, dizendo que a teoria das cordas não é testável, portanto, ela não é falseável, segundo a metodologia do Karl Popper, e, portanto, ela não é científica, ou então ela é deficitária. Então, isso é uma coisa que o Thomas Kuhn também apontou, que, geralmente, quando os cientistas estão numa situação de crise semelhante a essa, eles apelam à filosofia, né? Então, isso é uma curiosidade aí. Quando a ciência está funcionando bem, a ciência normal, aquela coisa toda, não há muita necessidade de tecer considerações metodológicas. Essa parte de questões metodológicas mesmo, de estudo, ela vem também de uma perspectiva filosófica também, da discussão filosófica, vamos dizer assim, você tem uma crise de replicabilidade de alguns estudos, você tem, tudo isso te puxa mais para reflexões filosóficas, nesse sentido, tem também essa... Você deu um bom exemplo aí contemporâneo, né? Produtibilidade, especialmente nas ciências biológicas e psicológicas, né? Eu tenho um aluno, Lucas Ferreira, que está estudando isso, né, no seu doutorado, e a gente observa, sim, que as pessoas que estão interessadas nesse assunto, também se voltam para questões de estatística, né, que é a ciência que descreve a testagem dos experimentos, mas também questões filosóficas. Então, sim, mas, enfim, acho que você estava querendo perguntar uma coisa mais geral e eu acabei me perdendo aqui. Não, tranquilo, era mais esse sentido mesmo. Se, por exemplo, a gente tem muito nos debates de ciência em geral, às vezes você chega vamos dizer, um experimento que chega a tal resultado, mas a metodologia dele não foi adequada, ou tem questões metodológicas que não estão adequadas, ou que estão, que não pode inferir causalidade, não pode inferir, né, essas questões, mais questões causais, eu acho. Tem essa relação por exemplo, esse raciocínio mais estatístico, mais probabilístico com a filosofia, essas questões de metodologia científica, ela passa, mais ou menos um corpo da filosofia da ciência? Sim, assim, a filosofia da ciência se interessa também pelas questões de probabilidade estatística e testagem de teorias. A filosofia da ciência também tem discussões sobre metodologia em geral. Agora, o que a gente observa é que os cientistas, quando eles estão interessados em metodologia, eles não precisam acompanhar a discussão filosófica. Eles têm suas próprias questões, métodos de testagem. Hoje em dia se discute muito o bayesianismo como uma alternativa ao teste de hipóteses. Então, o bayesianismo acho que é um bom exemplo. É um corpo de discussão que ela é, vamos dizer, carregada especialmente pela matemática, pelos estatísticos,
própria valorização recente da causalidade, de métodos para você montar desenhos experimentais para buscar de maneira mais eficiente as relações causais subjacentes aos fenômenos, né? Todas essas áreas todas, elas tiveram nos últimos 25 anos um grande avanço, né? E os filósofos estão discutindo isso, né? Desde a década de 50, o tempo todo discutindo, interagindo com alguns matemáticos, alguns estatísticos, alguns cientistas, mas eu não diria que os filósofos estão na linha de frente, não são eles que estão, né, conduzindo os cientistas. Os cientistas geralmente fazem isso por conta própria, né? Mas há uma certa interação. A interação dos filósofos e dos cientistas, cada área tem a sua maneira de ter essa interação. Os físicos geralmente rejeitam um pouco mais os filósofos da física. Os biólogos já tiveram uma boa experiência na discussão das teorias da evolução biológica, detalhes sobre o neodarwinismo, questão de níveis de seleção. Então, nessa área, a interação dos filósofos com biólogos é um pouco melhor. Química não tem muita interação, né? A filosofia da química é algo recente, mas mesmo assim não tem muita aceitação por parte dos químicos, não tem muito interesse, né? E na psicologia e na neurociência, acho que o interesse também, a interação é boa, é melhor, é mais saudável, assim. Os próprios neurocientistas reconhecem que a filosofia da mente levanta questões interessantes, né? Não que no final das contas, os neurocientistas se preocupem muito com isso, mas a gente vê nos eventos um certo respeito ou interesse pelo trabalho de filósofo. Então, cada área tem a sua dinâmica de interação com a filosofia, eu diria. E aí, no seu caso, na filosofia da física, são áreas mais específicas que têm essa abertura, que você trabalha mais com essa parte, com a área de física quântica. Ela tem muito mais abertura para essas questões filosóficas do que outras mais bem estabelecidas? Seria mais ou menos isso? Eu acho, vamos ver. Eu acabei, né, assim, vou falar um pouquinho da minha formação, então, né, da maneira que eu acabei conduzindo minha carreira, né, a nossa carreira, ela é dependente de fatores fortuitos, mas também a nossa personalidade, né, acaba, né, influenciando a maneira que a gente conduz a nossa carreira. E no meu caso específico, né, acho que eu faço as minhas atividades de maneira bem satisfatória, mas minha parte de fazer alianças, contatos com pessoas no estrangeiro, de me inserir em grupos, essa parte eu fui meio deficitário, né? Um pouco de timidez, um pouco de acomodamento com o meu ambiente, né, no Brasil, né? E, além disso, na filosofia da física, uma coisa que eu acabei não me entusiasmando muito foi de trabalhar com a parte mais matemática e lógica da filosofia da física, né, que é que muitos filósofos da física dos Estados Unidos, da Inglaterra, especialmente da Austrália, né, fazem. Eu acabei indo mais para um lado mais conceitual e também didático, né. Então, assim, estou terminando agora um livro, né, baseado em aulas de filosofia da física. Tem também o meu trabalho didático em filosofia da mecânica quântica, né. Então, meu terreno de ação acabou sendo mais nesse nível mais conceitual, né, menos de tentar, por exemplo, usar a matemática da física quântica para fundamentar uma interpretação nova. E, em geral, eu nunca me interessei muito pela parte matemática, né. Na verdade, eu saí da física porque eu estava querendo trabalhar mais com conceitos e menos com matemática, enfim. Então, um certo pano de fundo, né, no meu caso, que explica por que eu faço as coisas da maneira que eu faço, né, e envolve nessas coisas boas e coisas ruins que a gente acaba trazendo para a nossa carreira, né. Então, o ponto é esse, assim, meu interesse em filosofia da física acaba sendo mais de dar uma olhada no todo, levantar as questões que são interessantes, não tentar resolvê-las, porque não existe, é difícil você ter avanços significativos na filosofia da ciência, da física. Você tem novas interpretações, novas propostas, mas como é filosofia, você não tem como testá-las, né? Então, eu
eu gosto de trabalhar de maneira bastante geral, sem me aprofundar muito numa questão específica, usando a lógica e a matemática para fazer esse tipo de coisa. Bem, então isso é um pouquinho da minha abordagem à filosofia da física. Na verdade, comecei a falar isso porque você tinha feito uma pergunta, que agora já me fugiu. Você lembra Não, que você perguntou? seria mais essa dinâmica mesmo dentro da física, né, da física quântica em si, se tem mais espaço para especulações filosóficas do que as demais também áreas da física, né? Então, porque parece que quanto mais bem estabelecido a área, né, em termos de estudo e modelos, eu acho que tem menos espaço para especulações filosóficas e para questionamentos filosóficos. E a física quântica me parece um terreno fértil para várias questões em aberto que eu acho que a filosofia, essa dinâmica é mais ou menos assim mesmo. Então, a física quântica, por ser uma área de, como se diz, limite do nosso conhecimento, né, área de ponta, de fronteira, é natural que em áreas de fronteira você tenha uma subdeterminação dos dados, das teorias, ou seja, você tem, no caso da quântica, muitas interpretações possíveis. Você tem em torno de uma centena, no mínimo. Né? Então, o que significa isso? O que é uma interpretação? Uma interpretação é uma maneira de você articular como que o mundo funciona de maneira que seja coerente com, pelo menos, o núcleo central aceito por todo mundo a respeito da teoria quântica. A teoria quântica tem um formalismo mínimo, né, uma regra para calcular probabilidades, isso é aceito por todos, não há questionamento, né? Mas o que surge como questionamento peraí, mas quando eu meço, sei lá, um elétron, ele está sofrendo interferência, será que esse elétron é uma partícula ou será que ele é uma onda que colapsa na hora que eu meço? O que está acontecendo antes da medição? Agora, formulado, você já percebe que, se eu estou me perguntando o que acontece antes da medição, eu não vou poder fazer uma medição para testar a hipótese que eu for lançar. Né? Então, por conta disso, a teoria quântica tem muitas interpretações, mas mais importante, todas elas têm algo estranho. Porque na física clássica, você também tem uma situação parecida. Quando você começa a estudar a história da mecânica clássica, do eletromagnetismo, por exemplo, você percebe que também havia diferentes interpretações. Mas nessas áreas, geralmente, uma interpretação dominava. Ela era uma interpretação sem muitos problemas, intuitiva, e então não chamava muita atenção essa questão, né? Mas no caso da física quântica, isso ficou muito patente, de que cada interpretação sugerida tem algo estranho, então agora qualquer um que venha com uma ideia estranha, diferente, pode, né, hoje em dia, publicar um artigo defendendo a sua interpretação. Né? Isto passou a ser aceitável a partir de 1970. Antes disso, havia, vamos dizer, uma dominação ideológica, digamos, de uma interpretação dominante, que era a interpretação da complementaridade ou de Copenhague, que, na verdade, era uma família de interpretações, pequenas variações entre si, mas geralmente antirrealistas. E a partir dos anos 70, com a nova geração, começou a surgir exploração de várias alternativas interpretativas realistas para a física quântica. E agora, na teoria da relatividade, você tem também algo semelhante, só que em um grau menor, mas você tem também pelo menos umas 5 interpretações na relatividade restrita, né? Aquela história de que, conforme o referencial que você está, o tempo que você mede, né, pode ser diferente, enfim. Qual é o fato aí? Um dos fatos que a gente pode arrolar para simplificar as coisas é falar do experimento mental dos gêmeos viajantes. Você tem 2 gêmeos, um fica na Terra, o outro viaja para a estrela mais próxima da Terra, volta depois de 10 anos, então o gêmeo na Terra vai ter passado 10 anos, mas o gêmeo que viajou e voltou vai ter passado 6 anos, né, no relógio dele, no relógio biológico dele. Então isso é, vamos dizer, um fato, né, isso ninguém contesta hoje em dia. Mas o que está acontecendo? O tempo é relativo, mas será que a realidade depende do observador? É isso que você está se defendendo? Enfim, então, também você tem uma discussão interpretativa com relação à teoria da relatividade. Acho que seria legal, Oswaldo, agora para a gente entrar nesse terreno da física quântica, se você puder dar um resumo melhor do que seria a física quântica para a gente poder explorar os próximos tópicos, até para os nossos ouvintes estar
mais familiarizado. Então, a física quântica é a física que foi desenvolvida para descrever os átomos, né? E é aplicável a moléculas, átomos, a radiação que interage, né, com esses objetos. E quando você tem muitos átomos, muitas moléculas, muita radiação, ocorre uma média desses processos quânticos e você tem o que chama de física clássica. Então, há uma transição aí da física quântica para a física clássica quando você passa do microscópico, nanoscópico para o macroscópico. Essa passagem é algo ainda sujeito a estudos, não é uma coisa totalmente compreendida. Agora, existem diferentes maneiras de apresentar a física quântica, né? E acho que uma maneira mais razoável que eu gosto é considerar que, na verdade, o que está acontecendo de novidade são 2 pontos principais. O primeiro é a constatação de que a matéria toda é ondulatória. Então, tudo se comporta como ondas. O que é onda? A onda é aquele comportamento que a gente está acostumado, quando a gente vê ondas na água, e a gente descreve o som através de ondas, a gente acabou descrevendo a luz através de ondas, né? A onda é mais ou menos isso, né? E agora é a constatação de que a matéria também tem esse tipo de propriedade, ou seja, ela tem uma oscilação, e essa oscilação da matéria pode gerar interferência construtiva e destrutiva, né? 2 ondas podem, em um certo local, ao se somarem, elas podem se anular, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer com a matéria. Então, essa foi a primeira constatação, tá? Que surge tardiamente, né, na física quântica em 1924, mais ou menos. Agora, antes disso, descobriu-se uma outra coisa, que é de onde veio o nome quântico, que nas medições que se faz, surgiram evidências de que a energia absorvida pelos detectores vinha em pacotes de energia discretizados, quantizados, né? É como se a natureza não fosse contínua, mas viesse em unidades discretas, né? E isso se aplica à luz também, que era vista como algo contínuo, né, na física clássica. Agora, quando você mede elas, quando você usa detectores muito bons para medir intensidades de luz muito fracas, você constata que a luz é absorvida em forma de pacotes de energia e bem localizados, né, pontualmente, como se fosse uma partícula. Então, esse é o segundo princípio da física quântica. Mas esse princípio, ele sofreu várias elaborações ao longo das décadas, né? Então, isso foi descoberto em 1900, mais ou menos, associado ao nome de Planck e ao nome de Einstein, especialmente. Quando chega em 1927, depois que a mecânica quântica, a teoria quântica mais matematizada foi desenvolvida, começa uma discussão sobre os princípios filosóficos, e esse ponto da quantização se torna uma grande questão, que até hoje, vamos dizer, está meio em aberto, mas uma maneira de fechar esse capítulo, né, para essa nossa introdução, é dizer o seguinte: o que a gente considera é que quando o detector interage com um átomo, com um objeto, a luz, etc., ocorre nessa interação um processo que gera uma quantização de energia. Então, a gente não sabe o que acontece antes da interação. A gente não está dizendo que a natureza é discreta. O que a gente pode dizer com segurança é de que na interação com o aparelho de medição, que é um objeto macroscópico que envolve muita energia, que você precisa pegar aquela energia minúscula dos átomos e amplificar, e para amplificar você precisa trazer energia de fora, para a coisa ficar com mais energia para você poder observar, né, com os aparelhos mais próximos da nossa visão. Então, nesse processo de interação do objeto quântico com o aparelho de medição, acontece alguma coisa que o resultado são evidências que tem de pedacinhos discretos, né? A luz, ela interage e deixa ali um sinal energético discretizado, né? Não é uma coisa contínua, são proporcional à frequência da luz, no caso da luz. Então, esses são os 2 princípios primeiros da física quântica. Física quântica, o que é? É a constatação de que a natureza é ondulatória e que na hora que você vai medir, acontece alguma coisa que essa natureza ondulatória é vista em forma de partículas, em forma de elementos discretos. Beleza, acabou. Física quântica é basicamente isso. O princípio da incerteza, tunelamento, são fenômenos
quânticos que já existem na física ondulatória clássica. Então, só ao dizer que a matéria é ondulatória, você já tem aí implícito o princípio da incerteza, mas o princípio da incerteza quântico tem um elemento a mais, que é aquele elemento discreto, que é o nosso segundo princípio. Então, o básico da física quântica se baseia nesses dois princípios. Então, assim, colocando dessa maneira, a gente não precisa ficar falando de observador, e aí a gente meio que não precisa explorar aquelas questões que levam ao misticismo quântico, né? Então, esse é o capítulo à parte, o misticismo quântico, o que é? Na popularização da física quântica, né? E, enfim, nas discussões filosóficas, desde cedo surgiu uma interpretação possível de que a consciência humana teria um papel no colapso da função de onda que gera aquele pacotinho discreto que a gente mede. A sugestão dessas pessoas é de que não é um instrumento de medida que gera isso, mas é o papel da consciência. Essa é uma hipótese que é meio estranha, esquisita, mas que não dá para você falsear. Então, ela acaba se mantendo como uma interpretação defendida por alguns físicos ao longo da história. Quando chega a década de 80, começa-se a juntar outras teses. Primeiro, a tese de que o nosso cérebro é quântico. E, em seguida, com a exploração de uma coisa que eu ainda não falei, que seria um terceiro princípio da física quântica, que é conhecido como emaranhamento, com discussões sobre emaranhamento, que surgem nos anos 70, especialmente, surge a ideia de que, puxa, se a consciência provoca colapsos e a consciência humana é fruto da física quântica do nosso cérebro, por que não um cérebro entrar em emaranhamento com outro cérebro e, com isso, a gente poder explicar a telepatia, etc, etc. Essa linha de pensamento é a chamada misticismo quântico e ela procura fundamentar a parapsicologia, né, basicamente, na física quântica. E isso é algo que a grande maioria dos físicos rejeita, né, não consideram que E por que não? Bem, uma das razões é porque não há nenhuma evidência de que nossa mente seja quântica e que ela possa entrar em emaranhamento com outras mentes. Isso é experimental disso. E, enfim, tem outros detalhes também que eu não preciso entrar agora. Então, vou só fechar agora esse parênteses, né? Então, o misticismo quântico é algo que não é bem visto pelos cientistas, pelos físicos, né? Mas é uma visão que é bastante popular. Áreas e então é algo que também a filosofia da física se debruça sobre essa questão, né? Sim. E você vê como um problema, Oswaldo? Muitas pessoas no meio científico, enfim, acham isso um problemão, né? Essa questão do misticismo quântico. Você vê isso como um problema ou simplesmente por não ser falseável é uma coisa que vai ficar assim, vai ter um número pequeno de físicos que apoiam, mas na população é algo que, pela própria característica da ideia, né, que é bem atrativa, né, essa coisa de você ter, desde o livre-arbítrio até essas questões da parapsicologia, você vê isso como um problema, algo que físicos deveriam combater ou teriam que trazer mais consciência sobre isso, ou você não vê isso como, essa parte do misticismo, você não vê como um grande problema? Eu vejo como um grande problema, como dentro da questão da chamada pseudociência. A chamada pseudociência, né? Eu digo chamada porque é o nome que os cientistas mais céticos dão, né? Chamam de falsa ciência, né? Pseudociência, mas é claro que essa já é um termo carregado, né? De avaliação, né? Mas não tem outro termo neutro, dizer assim, né? Então, vou usar ainda a pseudociência, necessariamente criticar nesse instante lá. Mas o ponto é que a pseudociência ela é testável, então essa é a parte legal da discussão. Então, assim, vamos pegar a telepatia. Então, a telepatia é a afirmação de que eu, através do meu pensamento, posso, por exemplo, me comunicar com outra pessoa, né? Ou então a questão da astrologia, que é uma coisa mais corriqueira, né? Tá em todos os jornais e tal, e etc. E o próprio misticismo quântico, geralmente, essas teses são acopladas a afirmações experimentais, né? Então, existe, por exemplo, só para dar um exemplo aí, existe o Amit Goswami, um conhecido místico quântico,
fala muito sobre os experimentos feito por um psicólogo mexicano, Jacobo, esqueci a segunda parte do nome dele, que iniciou experimentos seria de telepatia, né, equivalente a telepatia, mas num contexto quântico. E a ideia que esses autores defendem é que, de fato, eles fizeram experimentos, mostraram que o que as pessoas pensam numa sala, instantaneamente, em outra sala, a pessoa que está lá tem uma probabilidade maior de visualizar as mesmas formas, triângulos, quadrados, círculos, que estão sendo visualizadas numa sala remota por alguém conhecido dessa pessoa que está numa sala mais distante. Então, haveria aí uma correlação que é melhor do que uma correlação ao acaso. E isso, então, é um experimento, foi publicado, e aí o que acontece? Bom, essa é uma situação interessante. Dois ou três outros cientistas que se interessam por essa área de pseudociência, ou de parapsicologia, né, que seria um termo mais neutro, reproduziram o experimento, obtiveram resultados semelhantes. Agora, o que significa isso, né? O que os físicos, como que eles reagiram a isso? Ignoraram completamente, né? Uhum. Porque as pessoas que fizeram experimentos não são cientistas de instituições renomadas, eles já têm uma visão mística que orienta seus experimentos e tal. E o fato é, então, que nenhum cientista tentou reproduzir isso e mostrar que, na verdade, o experimento não dá certo. Então, numa situação desse tipo de desinteresse por parte dos cientistas, isso permite que aqueles que acreditam nesses fenômenos continuem citando esses experimentos que eu mencionei, dizendo que são dogmáticos, que eles não querem perceber a nova revolução que está acontecendo, né? E então os místicos ficam nesse discurso, numa certa bolha, né? E os físicos também ficam na sua bolha, né? Então, uma atitude muito comum dos físicos é a seguinte: você viu um colega meu, né? Fala assim, o cara critica o misticismo quântico, mas ele fala, ó, eu não vou vir para uma mesa debater com o místico quântico, porque se eu fizer isso, eu vou estar supondo que a tese dele seja minimamente plausível para que a gente possa discutir e criticar, mas a tese dele é tão ridícula, eu não vou me dignar a participar de um debate com ele e dar para ele esse holofote, essa atenção que ele não merece. Né? Uhum. Os melhores termos, né? Não sei os termos que o meu colega usa, mas deu para entender a atitude. Sim. Né? Sim, é comum. Então, a gente tem uma situação sociológica aí que acaba gerando duas bolhas, né, separadas, e acho que isso, no fim das contas, não é muito eficaz, né, para se tentar, investigar melhor essas questões. Uhum. Agora, eu acho também que é interessante, assim, minha atitude pessoal, ao longo da minha carreira, dialogando com o pessoal mais místico, eu acho que não é eficaz, não adianta você vir com a autoridade da ciência e dizer, não, você está falando ridículo, eu sou um cientista e você está errado. Quer dizer, o discurso pode funcionar para jovens estudantes de física, mas não vai funcionar para a população em geral. Uhum. Eu gosto minha atitude o que eu acho muito eficaz, porque ela é verdadeira, chegar e falar, olha, eu tenho a minha fé, né? A minha fé é uma fé no materialismo, é a fé no ateísmo, é uma fé num certo ceticismo em relação à psicologia, né? É uma fé no sentido de que é uma crença sobre questões que não dá para ser decididas através de experimentos. Então, o materialismo é a tese de que aquilo que a gente chama de mente, ou alma, ou consciência, desaparece com a morte do corpo. Uhum. Então, a mente seria fruto do corpo, e quando o corpo para de funcionar, a mente desaparece. Essa é a tese materialista. Mas como é que eu posso testar essa tese? Eu não consigo testar, não consigo fazer experimento. Porque, né, quando eu morro, não dá mais para fazer experimento. Porque a mente é algo que a gente tem acesso de maneira subjetiva, né? E se eu quiser fazer um experimento para saber se minha subjetividade permanece após a minha morte, não vai dar certo, porque minha subjetividade vai desaparecer e não vou poder fazer o teste. Possivelmente, com o avanço da neurociência, né, da ciência da mente do encéfalo, nas próximas décadas, a gente possa chegar a abordagens mais científicas que esclareçam, né, que dêem um pouco mais de confiança, ou numa posição materialista, ou na sua antítese, que seria o espiritualismo. Né? Uhum. Então,
para mim é muito mais cômodo apresentar a minha religião, né, dessa maneira, e meus né, debatedores também vão apresentar as suas visões religiosas, e a gente vai ter ali uma troca de informações. Eu vou informá-los qual é a opinião dos cientistas, né, por que eles não aceitam o argumento do segredo, do livro O Segredo, mas sem, vamos dizer, impor a minha, né, sem aquela atitude, não, eu estou certo e você está errado, né? Acho que isso não ajuda o diálogo. Muito mais interessante você se apresentar como tendo uma fé, e você vai contar a tua fé com outros usando os argumentos que lhe vem à mente, né? Então, essa, por experiência, ela me parece mais interessante, eu me sinto melhor, eu consigo manter a amizade com meus colegas místicos, né? Sim. Então, eu acho muito importante. Uma das soluções... Eu acho que no ensino médio... Essa questão de solução seria mais essa abertura, né? Essa possibilidade de conversa sem essa tomada de verdade pré-conversa, né? Como você pontuou, acho que é importante. Exatamente. Eu acredito que há uma verdade, eu acredito que eu esteja próximo da verdade, mas eu reconheço claramente que não há como fundamentar isso, todo mundo acha isso, então... Sim. Não é que eu seja otimista, porque também tem uma atitude muito comum a partir da crítica à ciência, a crítica marxista, que surge a partir de 68, digamos, que se transformou no pós-modernismo, que é uma crítica ao conhecimento científico, a sua pretensão de ser objetiva, de estabelecer fundamentos definitivos para diferentes áreas da ciência, motivado por questões políticas, né? A gente quer combater o capitalismo, a gente quer uma visão mais de esquerda, uma visão mais socializante, né? E como o capitalismo está associado com a técnica e a ciência, então vamos criticar as bases da ciência, as bases da objetividade científica, vamos pôr em questão a objetividade da ciência. Esse é mais ou menos um programa político que se colocou, e resultado disso é o chamado pós-modernismo, que é uma visão relativista, né? Uma tese de que a verdade da ciência ela não é superior a outras pretensas verdades, né? E então esse é o movimento relativista que dominou aí as ciências humanas nas últimas décadas, né? E eu acho que isso também não é uma atitude muito saudável, né, se tomar. Agora, com a pós-verdade, com os problemas que tem havido, né, com relação à ascensão dos direitos e tal, percebe-se que, na verdade, a questão de qual é a verdade, né, é uma questão relevante, pelo menos em limites um pouco mais amplo do que o pós-modernismo estava julgando. Então, por exemplo, uma afirmação típica do pós-modernismo é dizer que Ramsés II morreu de tuberculose. Não morreu de tuberculose, porque na época dele não havia tuberculose como um conceito, né? Então, com isso, você vê que não se pode dizer que ele morreu de tuberculose, né? Então, isso é uma típica de um relativismo, de um pós-modernismo, né? Bruno Latour, né, em certo momento, defendeu isso. Mas a filosofia da ciência, hoje em dia, ela está dividida entre posturas mais relativistas e posturas mais objetivistas. A ala mais objetivista, né, critica esse tipo de solução. Eu tendo a ser uma ala mais objetivista, né? Acreditar que a ciência ela tem uma base objetiva, que seriam, no meu caso, eu considero que são os fatos, né? Então, existem certos fatos, como, por exemplo, Andrômeda, uma galáxia que está fora do sistema solar. Isso é algo que todo astrônomo aceita, qualquer pessoa vai aceitar isso, é um fato que a ciência acabou descobrindo e a gente aceita, né, de maneira definitiva. Agora, claro, é possível, em princípio, que uma grande revolução científica transforme tudo e agora a gente não vai mais dizer que a Andrômeda está... Mas isso é algo que está tão remoto como uma possibilidade que, adotando alguma postura pragmática mínima, você vai falar, não, tem certas coisas que a gente aprende sobre a natureza. Asbesto provoca doenças pulmonares, uma questão estatística, mas já é bem fundamentado, ninguém vai agora levantar questões se isso é ou não é verdade, né? Então, a ciência, ela traz um conhecimento verdadeiro, mas que geralmente são conhecimentos particulares. A concatenação desses fatos é o que a gente chama de teoria. A teoria, sim, já é uma construção mais ampla, que envolve princípios, pontos de partidas, convenções, que não necessariamente a gente possa constatar, né, empiricamente,
Então, é muito plausível a gente supor que há diferentes teorias que podem explicar o mesmo conjunto de fatos, e aí a gente vai discutir qual é a melhor teoria. Então, nesse terreno das teorias, sim, existe, vamos dizer, é difícil você dizer que existe uma teoria que é verdadeira e as outras não são. Isso já é algo mais delicado, mas a nível dos fatos, né, que sim, existe uma objetividade científica, né. Então, esse é um exemplo de uma visão objetivista, né. E Oswaldo, só uma pergunta, acho que até relacionando mais com essa questão mente-cérebro, né, e essa perspectiva mais materialista, né, quando a gente fala, por exemplo, dessa relação mente e cérebro, faz sentido, por exemplo, ignorar outros, por exemplo, a teoria da evolução como fundamentação da mente humana, vamos dizer assim, das capacidades da mente humana, ela ser moldada pela evolução, e isso não deveria ser levado em conta quando a gente pensa, por exemplo, essa relação mente-cérebro, se tem livre-arbítrio, se não tem, se tem vida após a morte ou não tem. Isso tudo não entra como uma questão de plausibilidade, né? Sim, com certeza. E talvez de maneira mais discutida ultimamente, porque isso mais ou menos todo mundo aceita, né, no contexto da ciência, da filosofia da ciência, da filosofia da mente, tem detratores, né? Como Thomas Nagel põe em questão a sugestão de que a seleção natural possa explicar o surgimento da consciência. Mas, tirando um ou outro filósofo que põe em questão a da evolução, né, a evolução biológica é bem aceita, né? Mas o que é mais interessante nessa discussão é a evolução mais recente, né, do ser humano e em sociedade, né? Então, uma contribuição aí, que já faz tempo que isso foi feito, mas só para adicionar o que você falou, é o reconhecimento da importância. O nosso cérebro, ele evoluiu não só para se adaptar à natureza, mas especialmente para se adaptar à sociedade, aos outros seres humanos. E existe uma famosa correlação entre tamanho de cérebro e capacidade de representação e o tamanho do grupo, né, de primatas, por exemplo. Então, primatas são grupos pequenos, tal. Sociedades humanas maiores só podem ser formadas de coisas se o cérebro das pessoas consegue representar, sei lá, dezenas de pessoas e lembrar de dezenas de pessoas ou centenas de pessoas. Nosso cérebro consegue lembrar de, sei lá, 300 pessoas, assim, saber o que elas estão fazendo, quem são. E isso é importante para que a gente tenha uma vida social mais coesa, né? Então, argumenta-se que o tamanho do cérebro, as forças evolutivas que guiaram o aumento do nosso córtex, né? Por exemplo, estão ligados muito também ao crescimento da nossa sociedade, né? Essa é uma tese bem explorada aí, que é interessante. Então, sim, eu concordo com tudo que você falou e você... Por que você levantou essa questão? Você... Não, é mais por talvez pesar por um lado maior de plausibilidade pelo lado materialista, né? De tipo, a mente ela é resultado de um processo evolutivo e ela assume funções de acordo com essa seleção, né? Então ela tem funções que ela cumpre um determinado papel que foi vantajoso para a sobrevivência. Então, como é que você dizer que a mente é algo, enfim, completamente desconectado disso, né? Em que ela não é moldada por esses fatores materiais, históricos e tudo mais, né? Então, às vezes eu vejo esse debate da mente como livre-arbítrio, mesmo todas essas discussões, eu acho que muitas vezes ignora essa parte robusta de uma ciência robusta, né, que deveria ter algum peso nesse processo. Eu vejo algumas pessoas tipo, discutindo essa questão mente-cérebro sem levar em consideração todo esse aparato da teoria da evolução que a gente tem, né? Então, era mais ou menos isso. Assim, acho que as pessoas discutem, né, com base no conhecimento que ela tem. Então, se a pessoa não tem conhecimento, né, dos detalhes da ciência, normalmente isso, e talvez a nossa educação científica não seja muito eficaz, né? Claramente, né, no ensino médio, no caso da física, você ficar ensinando fórmula durante 3 anos não contribui muito para a formação de um cidadão que entenda o funcionamento da física como ciência. Muito mais importante
você falar conceitualmente de teorias físicas modernas, que são muito interessantes porque parece ficção científica, então uma educação científica mais eficaz poderia, né, a cultura científica da população, mas não é isso que a gente vê aí, né. Agora, por outro lado, eu nas discussões em filosofia da mente, geralmente a gente não vê muito a seleção natural entrando no debate. Acho que ela acaba não sendo muito necessária. O único momento que isso entra com certo vigor é com relação a uma visão da filosofia da mente chamada epifenomenismo, que é a tese de que a consciência existe, que ela é gerada pela matéria, ou eventualmente a mente seria algo separado da matéria, não importa, mas é algo, vamos dizer, que não é idêntico à matéria, e uma descrição da matéria, enfim. Mas a tese de que, apesar dessa consciência existir e que a gente vivencia subjetivamente ser real, e as cores azul realmente é azul, essa sensação que a gente tem realmente é real, a nossa mente não teria nenhum poder causal sobre o que acontece no nosso cérebro. Não teria nenhum poder causal sobre a matéria, o sistema. Então, essa tese é chamada de epifenomenismo. A mente é causada, vamos dizer, ela é fruto do que acontece no cérebro, mas ela não tem nenhum poder causal sobre o cérebro. Então, essa é uma tese que, apesar de a gente, enfim, onde a seleção natural entra, como o William James, né, apontou, olha, se a consciência, então, não tem nenhum poder causal, por que ela evoluiu por seleção natural? Porque uma coisa que não tem nenhuma diferença causal não vai ter uma pressão a seu favor. Uhum. O epifenomenista explica a existência da consciência se ela não tem nenhum contributo para a seleção natural. Né? Esse é um bom argumento, né? O epifenomenista tem que argumentar dizendo algo do tipo, não, a consciência é um subproduto aí. Sim. Da evolução que, né, da mesma maneira, por que o sangue é vermelho? O sangue é vermelho porque é vermelho, podia ser azul, podia ser verde, não sei, porque é vermelho. Né? O fato de ser vermelho não desempenha um papel causal na evolução biológica. Então, fazendo esse tipo de consideração, né, inclusive, finalmente, esse argumento que, por analogia a isso, a consciência também seria um subproduto, uma coisa bacana que a natureza nos ofereceu, mas que ela não tem nenhum papel evolutivo. Né? Um exemplo que é um momento que no ensino de filosofia da mente, é esse o momento que a gente entra com discussões sobre seleção natural. Né? Uhum. Enfim. E Oswaldo, em relação ainda a essa relação mente-cérebro, sobre a existência ou não do livre-arbítrio, você poderia comentar com a gente alguma coisa? Essa é uma questão bem, assim, que gera muitas paixões, né? E assim, bem, quando eu ensino isso, né, eu geralmente não quero me colocar, não quero, né, influenciar os alunos com a minha opinião pessoal, então eu tento apresentar de uma certa maneira, mas aqui, nesse momento, eu vou meio que apresentar a minha visão pessoal, assim, simplificada, que não é, assim, que basicamente, quer dizer, qual é que eu vejo isso? Eu vejo da seguinte maneira. A noção de arbítrio é a tese de que a nossa vontade consciente é capaz de tomar decisões que, de alguma forma, não dependem dos fenômenos físicos subjacentes. Então, o único modelo que a gente pode facilmente, claramente usar como um modelo de livre-arbítrio seria uma teoria da mente dualista ao estilo de Descartes. Então, eu tenho a minha alma, que é separada do meu corpo, e essa minha alma, devido ao mecanismo aí que a gente ainda não esclareceu, digamos assim, eu sou capaz de tomar decisões totalmente livres. Eu posso, hoje de manhã, resolver fazer minha barba, não fazer minha barba, e quem toma essa decisão é algo que não vai depender das memórias que estão armazenadas no meu cérebro, e num certo impulso, sei lá, posso estar com fome, aí eu não vou querer fazer a barba porque eu quero tomar meu café da manhã. Então, claro que na minha decisão de fazer ou não fazer a barba,
A gente admite que existem muitos fatores causais que provêm do corpo, mas quem defende o livre-arbítrio aceita isso, mas quer dizer que, além disso, existe uma instância que não depende das leis da física, que não depende da situação do corpo, né? Mas como seria isso? Bem, o Descartes, pelo menos, oferece uma maneira de modelar isso. Tá? Dentro da glândula pineal, a gente teria ali, segundo o modelo dele, né, um local onde a consciência pode atuar e dirigir o corpo físico na direção que ela quer. Então, aí a gente tem um modelo de livre-arbítrio, né? Esse é o nosso modelo de livre-arbítrio. Agora, se a gente quer que a consciência seja fruto da matéria, que ela dependa, existe um paralelismo, né, que existe uma relação de superveniência, como se fala hoje em dia, ou seja, o estado cerebral fixa univocamente o estado mental. Se você defende essa visão, então acaba não tendo, assim, esse conceito de livre-arbítrio capitaliante não tem lugar, né? Porque você vai estar, tudo que vai estar acontecendo atualmente vai ser fruto do que acontece no corpo material. Uhum. Mas o projeto filosófico, vamos dizer, então assim, na filosofia da mente de língua inglesa, a gente pode dizer que mais ou menos em 1970, um pouco antes, houve um novo consenso. Gente, olha, existem muitas evidências a partir de neurocientistas, como o Penfield, né, o cirurgião ali do Canadá e outros. A evidência é muito clara de que, né, as coisas que acontecem na nossa mente, né, elas dependem fortemente das coisas que acontecem no cérebro. Nossas memórias, né, o Penfield cutucava o cérebro de pessoas com epilepsia e elas lembravam de memórias passadas e ele cutucava de novo, depois de alguns minutos ela lembrava da mesma coisa de novo. Então, parecia muito claro que as memórias estão localizadas em diferentes regiões do cérebro. Enfim, então, devido a esses experimentos todos, devido também ao, vamos dizer, o pós-guerra mais pragmático, aí vem anos 60 com, né, debate político, sei lá o quê, enfim, por causa de um certo contexto, na filosofia de língua inglesa houve um consenso de que, olha, o materialismo, grosso modo, é uma posição que a gente tem que aceitar. Quer dizer, assim, não todo mundo concordava com isso, mas assim, houve um certo consenso de que, não, vamos aceitar o materialismo, né, vamos lutar contra isso, né. As evidências são claras de que o estado do cérebro é que determina o estado mental. Mas o nosso projeto filosófico vai ser de mostrar que, apesar disso ser verdade, você não pode falar numa redução da mente à matéria, ao cérebro. Uhum. Criou-se uma situação, um balanço delicado. O corpo, o estado do corpo fixa univocamente o estado da mente, mas você não pode dizer que a mente se reduz ao cérebro. Então é na articulação dessa visão que muito da filosofia da mente, a partir de 1970, passou a ser feita, né? Então, um conceito que surge aí com importância é o conceito de emergência. Então, se diz que a mente emerge da matéria, mas não é redutível à matéria. Alguns passam a dizer que, olha, tudo bem, o cérebro cria a mente, tudo bem, fixa a mente, mas o poder causal de tomar decisões está na mente, não no cérebro. Não são as moléculas correndo para lá e para cá que vão, não é, o poder causal não está no nível das moléculas, está no nível mais macroscópico e do que a gente chama de estados mentais. São estados mentais que tomam decisões. Então, a gente vê aí diferentes maneiras de resolver esse problema, quer dizer, uma charada que foi colocada, né? Qual é a charada? A gente vai aceitar, né, que a mente é produzida pelo cérebro, mas a gente vai querer encontrar argumentos para dizer que a mente não se reduz ao cérebro e, entre outras coisas, a gente possa defender um conceito de liberdade que mantenha a dignidade do ser humano, mantenha a dignidade da filosofia e não cede àquele psicologismo lá do começo do século XX, daqueles psicólogos experimentais querendo reduzir tudo à matéria. Uhum. Enfim, então, esse é mais ou menos o panorama. E, por curiosidade, Oswaldo, o entendimento da dor, estudo da dor, ajuda nesse debate também? Porque saindo da visão de Descartes, né, dessa relação mais ascendente, né, que hoje já é
já é bem explorado, que existe todo um comportamento da dor que também emerge dessa questão mental. Já chegou ao entendimento da dor ajudar nesse debate, né, de livre-arbítrio? Sim. Acho que sim. Agora, você está levantando uma outra questão que eu vou, então, explorar daqui a um minuto, tá? Uhum. Só para responder a pergunta anterior, então. Então, assim, a minha visão é de que o problema do livre-arbítrio, como é colocado, minha visão pessoal é de que ele é mal colocado, assim, não é um problema que vale a pena um aluno de filosofia gastar, fazer um mestrado sobre, porque não vai chegar a lugar nenhum, porque, assim, na minha visão pessoal, né? Claro, você pode muito bem, na verdade, assim, eu sou um pouco fora da norma da filosofia, né? Na verdade, esse aluno de filosofia, se ele começar a estudar a questão do livre-arbítrio, querendo encontrar uma solução a esse problema, ele certamente vai dialogar de uma maneira muito rica com a comunidade de filósofos que também tem esse projeto, né? Mas, a nível pessoal, né, eu considero que isso não vai resultar em algo interessante. Eu não vou entrar nos detalhes agora de por que eu acho isso. Assim, eu só emiti minha opinião, mas eu não justifiquei ela muito bem. Mas eu também não quero ficar falando sobre isso aqui. Mas eu acho que a questão da escolha, da vontade humana, são questões que tem muitas perguntas interessantes, né? Em que momento, a gente não sabe direito em que momento dos processos neurais uma decisão de fato ocorre. Quando a gente vai levantar de manhã, a gente fica na cama às vezes e fala, eu vou levantar, mas aí você não levanta, né? Aí, de novo, você fala, não, eu tenho que levantar, mas aí você não levanta. E, finalmente, você acaba levantando. Qual foi o que mudou entre a situação que você tinha falado, eu quero me levantar, mas você estava com preguiça e não levantou? Qual a diferença da situação em que você, de fato, levanta, né? Então, essa é uma questão que não se sabe ainda ao certo, né? Todos os detalhes da cadeia causal que levam a nossa ação, né? Enfim, então, estou querendo dizer que são questões muito interessantes, mas eu acho que a pergunta, né, do livre-arbítrio, ela né, geralmente o aluno argumenta assim, mas se o livre-arbítrio for posto em xeque, todo o nosso sistema jurídico vai colapsar, né? Enfim, mas eu acho que também dá para a gente escapar dessa conclusão, mas eu acho que é uma questão que é interessante estudar, mas não se dedicar muito a ela, porque a questão do livre-arbítrio, eu acho que ela não vai ter uma solução aos moldes do que os defensores do livre-arbítrio gostariam que houvesse. Até uma coisa que a gente discute aqui muito no podcast, a gente já teve pessoas de diversas áreas também, né, discutindo o impacto da biologia mesmo no comportamento, né? Então, você tem estudos com gêmeos, por exemplo, que você vê que tem questões gêmeos criados separadamente e que eles têm padrões de comportamentais e até de decisões que eles tomam que são muito próximas, assim, para ser simplesmente uma coisa do acaso, né? Então, eu acho que, para mim, muito do debate, eu acho que talvez seja o quanto tem de livre-arbítrio, né? Ou em que bolsões que realmente você pode escolher entre A e B, mas não dá para pensar em livre-arbítrio de forma ampla sem você ignorar outras áreas de estudo, né? Da área de biologia mesmo, enfim, para mim, eu acabo sempre esbarrando nisso, assim, né? Se tem livre-arbítrio, por que você tem questões genéticas, da genética comportamental, essa questão de estudo de gêmeos que mostram que não tem tanto. Se tiver, teria que ser algo bem mais limitado, né? Se é que existe. Então, sempre quando acaba pegando outras áreas de pesquisa sobre comportamento humano, a gente vê que cultura tem um impacto, tem 1000 variáveis ali que acabam restringindo, assim, a sua decisão, vamos dizer assim, né? Questões hormonais, né? Até, enfim. E aí pode até cair num debate de mérito, né? Quanto às suas ações, se realmente são mérito seu e não ter um fundamento biológico mais forte por trás, enfim, algo que sempre fica em mente, assim, quando a gente pesquisa, traz outros pesquisadores de outras áreas de comportamento humano, essa questão do livre-arbítrio sempre surge. Agora, o que você falou sobre a dor, o que ficou, assim, em dúvida na minha cabeça é o seguinte, a gente pode tentar caracterizar a dor pelos, assim, a gente pode tentar definir dor a partir da observação, né, de um animal. O animal está em dor. Então, como é que se define dor? Se ele estiver fugindo, se ele gritar, se ele tiver com uma ferida na perna. Esses são todos fatores observacionais que nos indicam que ele está em dor.
Então, a tendência é definir a dor a partir de um comportamento, essa é a atitude, vamos dizer, behaviorista, né? Agora, indo um pouco além disso, uma atitude que é próxima ao behaviorismo, mas ela avança um pouco mais, é dizer o seguinte, não, mas espera aí, mas esse animal, ele é feito de cérebros e músculos e neurônios, então vamos imaginar que a gente possa observar esses neurônios, tá? Então, agora vamos tentar definir dor a partir do comportamento não externo apenas, mas também assim, será que a fibra C está sendo estimulada, será que não está, será que uma outra fibra está sendo estimulada, né? Vamos agora, ao tentar definir o que é dor, né, eu vou incluir os detalhes microscópicos ali, que podem ser observados para definir o que é a dor de um animal e o que não é dor. Então, essa é uma definição que a gente pode chamar de funcionalista. É definir dor a partir dos processos causais, que podem ser observáveis ou não, mas que em princípio são observáveis, em princípio são verificáveis. Talvez no futuro a gente consiga, né, ter acesso mais detalhado e montar toda a cadeia causal daquilo que a gente chama dor. Então, é uma definição funcionalista de dor. Mas tem uma outra acepção de dor que envolve a sensação subjetiva do simples que tem uma dor de dente. Então, esse exemplo da dor, ela se aplica a tudo. Se aplica a cores, né? O que é uma cor? O que é a visão de uma cor? Você pode definir de um processo causal, ou você pode definir a partir daquilo que você sente subjetivamente. A azulidão é quando eu vejo essas cores assim, eu não consigo pôr em palavras, mas eu sei o que é azulidão, porque é essa coisa que eu vejo nesse livro, nesse céu, e é uma coisa subjetiva, né? Então, essa divisão entre uma descrição funcional e a sensação subjetiva, ela é muito importante, assim, nas discussões atuais. Dos cientistas da computação, engenheiros, a procurar definir consciência e estados mentais a partir apenas dos processos causais, né? É muito comum o cientista falar, não, se a gente vai discutir consciência ou mente, você tem que definir o que é consciência. E qual é a sua definição de consciência? E aí o que ele está esperando é que você diga qual é o comportamento ou quais são os processos causais que você vai classificar como sendo um processo consciente. Mas isso funciona muito bem em todas as áreas da ciência, mas quando a gente chega na discussão sobre problema mente-cérebro, o que está em questão agora, uma das questões que está sendo colocada é justamente qual é a relação entre a sensação da azulidão que eu sinto e os processos causais que estão acontecendo, né? E eu posso escolher definir consciência a partir das minhas sensações subjetivas. Então, eu vou definir consciência com aquilo que eu sinto, que eu estou sentindo o tempo todo que eu estou acordado, ou quando eu estou sonhando e eu lembro, isso também vai ser estado consciente. Mas quando eu estou sob anestesia, eu não estou consciente. Quando se eu tenho epilepsia, eu tenho uma ausência, nesse momento eu não estou consciente. Mas o ponto é que, curiosamente, você pode defender que a definição de consciência como estado subjetivo, ele é anterior à linguagem. Ele não pode ser redutível à linguagem e nem a uma descrição do que está acontecendo no sistema cerebral. Assim, um dia a gente vai saber, quando eu tenho a sensação da azulidão subjetiva, um dia a gente vai saber o que está acontecendo no cérebro para que isso aconteça. Eu vou estabelecer uma correlação entre o estado cerebral descrito através da ciência e a sensação da azulidão que eu sinto naquele momento. Eu vou poder essa teoria vai dizer, olha, se você jogar uma certa substância no sensório associado à visão dessas cores, aquilo que é azul vai ficar vermelho, vamos ver se dá certo? Aí joga lá a substância e o sujeito fala, nossa, agora o céu ficou vermelho. A gente fala, legal, essa teoria conseguiu fazer uma previsão correta. E aí você vai construir uma teoria da consciência. Mas o ponto que está relacionado com os debates atuais é de que o ponto de partida dessa correlação entre a azulidão e o estado cerebral, ele vai ser descoberto empiricamente, ele vai ser descoberto assim, a pessoa está vendo azul e a gente estudando a parte do cérebro, a gente vai descobrir qual é o sensório, que é aquela regiãozinha, e se eu fizer pequenas modificações, ela vai passar a ver vermelho e não mais azul. E aí eu vou dizer, quando o cérebro está nesse estado aqui, a pessoa está vendo azulidão. Mas eu não vou explicar por que a pessoa está vendo azulidão. Eu vou dizer que as coisas são assim. O princípio, o ponto de partida da minha teoria vai ser, quando o cérebro está em tal estado,
tá vendo? Quando o cérebro está em tal estado, eu estou vendo a azulidão. Se estiver pegando modificações, a azulidão continua, mas agora, nesse outro estado cerebral, a pessoa não vai estar mais vendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma chamada lacuna explicativa. Eu fazer linguisticamente um relato do que está acontecendo no cérebro, com todas as fórmulas físicas e toda a análise quantitativa, que eu vou poder descrever no futuro, para designar o que está acontecendo naquele sensório, a partir dessa descrição, não sai a azulidão. Porque a azulidão é algo que está fora da linguagem, é uma sensação qualitativa. Então, há um pequeno salto aí, né? Essa é a tal da lacuna explicativa. É uma característica da neurociência cognitiva, que não está presente em outras ciências. Em nenhuma outra ciência você tem essa questão. Por quê? Porque o mundo todo que a gente observa na ciência se reduz, em última instância, à nossa visão consciente. Então, quando eu descrevo um processo que acontece no Sol, a emissão de radiação, eu vou fazendo cálculos quantitativos e vou comparar com as quantidades que eu meço com instrumentos científicos, vai haver uma concordância, eu vou falar, perfeito, minha teoria é boa porque previ o que o instrumento vai medir. E fica tudo ao nível das quantidades, da linguagem, e a parte subjetiva da azulidão, da vermelhidão, isso acaba não entrando de maneira essencial na discussão dessas áreas científicas, apesar da leitura do instrumento científico, ou daquilo que eu estou fazendo ao escrever no papel, se reduzir a consciência. Mas toda a ciência pode ser feita sem a gente levar em conta a azulidão, a vermelhidão. Mas agora, com a ciência cognitiva, essa questão passa a ser perguntada. Como que a azulidão surge a partir de um cérebro descrito cientificamente? E o ponto que os filósofos levantaram, e os cientistas, alguns deles reconhecem como sendo pertinente, é de que existe aí um salto explicativo, né? Agora, alguns filósofos tomam isso como sendo o fundamento de um dualismo, né? O David Chalmers, que é um filósofo australiano muito importante, né? Da atualidade, defende que a mente ele considera que é algo não físico, né? Mas ele continua sendo um materialista no sentido de considerar que na morte do corpo a mente desaparece. Enfim, então, essa discussão de levantar agora é uma grande discussão na filosofia da mente. Eu tentei dar um retrato, mas é um exemplo de uma discussão que vai além do funcionalismo, né? Uma discussão que vai além da tentativa de definir consciência só a partir dos processos causais, né? Eu suponho que existe algo a mais aí. Pode ser idêntico, a azulidão pode ser idêntica aos processos causais. Pode ser a mesma coisa vista de perspectivas diferentes. Mas o ponto, na verdade, é o seguinte: que o funcionalismo defende que, como os processos causais são importantes, é a única coisa que é importante, então você pode ter um ser consciente instanciado em uma máquina. Ou, em princípio, um programa de computador que captura todas as relações causais de um ser humano pode ser consciente. E uma visão oposta a essa, que é às vezes chamada de naturalismo biológico, afirma que não, que para você ter consciência você precisa ter material biológico. Então, pergunta, pode-se fazer um download da consciência e jogar numa máquina, num computador, e você aí ter eu posso viver dentro do computador, ter consciência dentro do computador, como aparece tem uma série, né, acho que na Amazon, que explora isso, acho que chama Upload, né? Será que é possível? Então, um programa de computador, eu morro, mas eu continuo vivendo num programa de computador? O funcionalismo vai aceitar que isso é possível, porque a consciência depende só dos processos causais. Mas o naturalismo biológico vai dizer que não. A consciência, como a gente conhece hoje, ela só pode ser instanciada com a materialidade apropriada. E essa materialidade apropriada é o que a gente encontra nas células biológicas, não nos chips de silício. Claro, você pode sempre pegar uma consciência, extrair toda a informação dela e, em princípio, colocar em outro cérebro, né? Ou seja, você gera um cérebro de proveta e ele vai se moldando com o passar da gestação para ficar exatamente igual ao teu cérebro no momento da tua morte, por exemplo. Em princípio, é possível. Está de acordo com as duas visões que eu mencionei. Sim. Enfim, então são exemplos de discussões que se travam em filosofia da mente hoje em dia e que tem muito diálogo com o que está acontecendo nas ciências, na neurociência. E por curiosidade, Oswaldo, eu e o Caio já até debatemos sobre isso.
casos em que tem múltipla personalidade, né? Pessoas com múltipla personalidade, que tem até documentários mostrando que realmente as pessoas se transformam, não é algo muito teatral, né? E isso pode entrar dentro desse debate, dessa questão se é algo materialista, né, que a mente está produzindo a personalidade e ela se transforma. Isso já chegou a ser debatido nessa área? Sim, sim. Assim, você defender uma visão materialista ou uma visão espiritualista, tanto faz, você consegue abordar todas as questões, né? Assim, não existe um experimento que vai refutar o materialismo ou vai refutar o espiritualismo, que são visões muito amplas e qualquer fenômeno pode ser, né? No fundo, a diferença do materialismo e do espiritualismo se refere ao que acontece após a morte, e a gente não tem acesso a isso. Então, não tem como a gente fazer um experimento que decida que um é verdadeiro e outro é falso. Então, ambas as visões conseguem explicar as coisas da sua maneira. Assim, eu acho que a gente pode dividir os problemas da filosofia da mente, ou a consciência teria 5 grandes tipos. É assim que eu atualmente estou classificando as coisas. A consciência fenomênica, que é a consciência daquilo que você está sentindo, percebendo, as cores, o som, as sensações que você sente, mesmo você pode perceber que tem uma ideia passando na sua mente, você pode meio que ter uma consciência fenomênica de uma ideia. Tá? Então, a consciência fenomênica é essa dimensão da consciência ligado à sensação-percepção. Aí você tem o segundo, vamos dizer, tipo de consciência está ligado ao raciocínio, à cognição, é a gente pensar, fazer raciocínio matemático, o uso da linguagem, a gente representar a natureza. A terceira dimensão de consciência está ligada à ação, à deliberação. É onde entra o livre-arbítrio, a questão de como que a gente age, como que a consciência está conectada com a ação. Aí os últimos 2 tipos, muitas vezes elas vêm juntas, mas a gente pode dividir. A primeira seria a autoconsciência, seria o fato de que a consciência consegue pensar sobre si mesma, ou consegue perceber a si mesma. Então, há uma autorreferência aí. Então, a autorreferência, alguns consideram que isso é essencial para estados conscientes mais elevados. E esse é um tema também da consciência que é muito estudado e relevante. E, por fim, o último, vamos dizer, tipo de consciência está ligado com isso que você levantou agora, que é a produção do eu, né? Então, o eu, a sensação que eu tenho que eu sou eu, né? Não é muito bem compreendido. O Damasio, né? Aquele neurocientista português, americano, ele explora isso de maneira interessante. Então, ele fala no eu mais profundo, no eu biográfico, no eu não sei o quê. Existem estruturas que geram essa noção de eu, está ligado à memória, e é esse tipo de representação do eu que, no caso de uma personalidade, é alterado, né? O mecanismo ali de gerar, não sabe exatamente como que a gente gera o eu, ou como que a gente gera o mundo representado. Então, é um certo mistério ainda. Mas o eu, existem patologias do ego, né? Patologias do eu, né? A gente pode considerar, né? Tem casos clássicos, a pessoa sofre um acidente no hemisfério, não sei se qual hemisfério que é, e ela, vamos dizer, ela perde a sensação, ela fica paralisada na perna e ela passa a considerar que aquela perna não é mais dela. Ela considera que aquela perna é alguma coisa que alguém colocou, que grudou no corpo, mas que não é a perna dela, aquilo é uma coisa estranha, não é ela. Uhum. Então, é um mecanismo que produz, né, o nosso eu. Outro exemplo diferente é a pessoa que perde o braço e continua sentindo o braço lá, né? Então, a gente tem mecanismos para gerar a noção do eu biográfico do nosso próprio corpo, que podem ser alterados. E o exemplo que você deu é um exemplo de alteração, né? Isso eu não saberia dizer, mas certamente é algo que a gente espera uma revolução, né, na neurociência cognitiva, né? Então, eu acredito que dentro de uns 20 anos vai ter uma grande revolução nessa ciência, que vai englobar também questões de filosofia da mente, e que vai ter uma revolução do tipo kuhniana, né, como aquelas descritas pelo Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn descreve, a gente pode dizer que há umas 5 ou 6 grandes revoluções aconteceram aí na ciência, né? Na psicologia ainda não aconteceu, e essa seria a revolução na psicologia e na neurociência.
A gente passaria a entender, sei lá, esquizofrenia, diferentes doenças, e passaria a entender como que a consciência é gerada, entenderia melhor a questão do livre-arbítrio. Então, me parece que, assim, dentro de 20 a 30 anos, essa revolução vai começar a acontecer. E a gente estudando revoluções científicas recentes, como a da geociência, a gente percebe que quando o primeiro elemento é desvendado, aí a revolução acontece rapidamente. Então, no caso da ciência, havia evidência de que os continentes se encaixavam, mas não havia explicação muito satisfatória para isso. Talvez a Terra estivesse se expandindo, talvez os continentes estivessem se separando, mas havia hipóteses que até se aproximavam da visão que acabou se firmando, mas não havia evidências experimentais. Então, os cientistas se dividiam em diferentes opiniões, até que surge a primeira evidência mais concreta, no fundo do mar, evidências de que, sei lá, os padrões magnéticos do fundo do mar indicavam que o fundo do mar estava se separando. Aí, todo mundo começou a estudar isso, e depois de uns 5 anos, o pessoal descobriu o mecanismo das placas tectônicas e a revolução se completou. Então, me parece que a neurociência cognitiva, a minha visão pessoal, estou chutando, é de que o primeiro passo que precisa ser tomado, pelo menos com relação à consciência, é alguma evidência científica sobre a localização da consciência. Se ela está em algum lugar do córtex, em algum lugar do subcortical, por exemplo, o tálamo, regiões do tálamo, ou se a consciência é um processo distribuído, holista, que é gerado como um todo. Quando essa questão houver evidências com relação a qual é a melhor resposta a essa pergunta, me parece que aí todo mundo interessado nessa questão vai começar a investigar essa região do tálamo em questão, por exemplo, e aí, com toda a tecnologia, rapidamente os passos essenciais desse processo vão ser desvendados. Então, eu tenho a impressão que é assim que vai acontecer. A gente já está no momento, está todo mundo falando um montão de coisa, a filosofia, qualquer opinião vale, tal. Quando começar a surgir evidências em alguma direção, aí a coisa vai ser mais ou menos rápida e depois de uns 10 anos, provavelmente, a gente vai ter a chamada revolução, uma nova maneira de ver, E eu acho que, assim, a gente está, sem se preparar para isso, quando ela acontecer, a gente vai poder participar dela de uma maneira mais eficaz. Não. E, Oswaldo, caminhando aqui para as últimas perguntas, tem uma pergunta de uma ouvinte nossa, apoiadora, e ela pergunta se o fluxo de tempo seria algo real, ou é só o resultado de uma ilusão criada pela nossa biologia? Bem, essa é uma pergunta bastante, não é só de neurociência, é uma pergunta de filosofia, da física, talvez, filosofia da natureza em geral. A minha opinião tende a ser de que o tempo transcorre no mundo físico de uma maneira objetiva. E eu também, no contexto da física, existem opiniões de que o tempo, existem 2 concepções básicas sobre o tempo na física. O tempo absoluto seria a ideia de que o tempo ele pré-existe aos processos físicos, e o tempo relacional é a ideia de que o tempo é derivado do movimento dos corpos físicos. Essa segunda opinião tem gerado toda uma corrente de debates chamada de seta do tempo, que tenta discutir como que os processos termodinâmicos estabelecem a direção do tempo. É bastante popular nas discussões assim, de popularização da filosofia da física. Está ligado ao nome de Boltzmann. Mas eu tendo, pessoalmente, a ter uma visão mais absolutista, ou seja, de achar que o tempo é anterior, vamos dizer, aos processos materiais que ocorrem no universo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que quando se a gente tem uma abordagem do tempo, segundo, vamos dizer, uma visão naturalista do tempo, o tempo é algo que existe na natureza anterior ao ser humano. Essa é uma abordagem ao tempo. Existe uma outra abordagem do tempo, mais filosófica, que vai dizer, não, o tempo subjetivo é primordial, Primeiro existe o tempo subjetivo, depois a gente faz ciência, depois a gente estabelece esse tempo da ciência, o tempo da geologia, mas o que vem antes é o tempo subjetivo. Os filósofos em geral fazem isso, o Kant, o Bergson,
acho que o Russell também, encara um tempo fundamentalmente como algo psicológico ou sei lá, epistemológico, transcendental, uma coisa assim. Então, toda essa discussão sobre filosofia do tempo vai depender um pouco do qual é o teu ponto de partida. Agora, se a gente adota a perspectiva naturalista do tempo, me parece que, ao longo do tempo, começaram a surgir organismos biológicos que desenvolveram maneiras de representar o tempo, né, de maneira eficaz, da maneira que isso garanta a sua melhor sobrevivência, né? E, no final disso, nós, seres humanos, somos seres com um relógio, vários relógios muito precisos dentro da nosso cérebro. Então, eu acho que o tempo psicológico vem depois, assim, né? Essa é a visão que eu tenho, pessoal. Mas é uma posição filosófica, né? É uma discussão filosófica. Eu não acho que o tempo é uma ilusão, não. O Rovelli, né, um físico muito bom e que tem sido bastante influente nos livros de popularização, defende uma tese desse tipo, mas eu não me parece uma ideia muito sensata, não. Legal, Oswaldo. E por fim, a gente queria saber como que é essa questão de trabalhar com temas, né, além da capacidade de observação, e principalmente como que é essa comunicação para passar essas temáticas e para o ouvinte, né, para o aluno, se ele mesmo cria esse caminho de entendimento. Então, a abordagem realista na filosofia da ciência, a gente tem autores como Karl Popper que defendem ela. Essa ideia pode estar atrelada a uma visão religiosa. E eu acho que no caso do Karl Popper isso se aplica de certa forma. Então, se você acredita em Deus, acredita, né, você naturalmente vai ter interesse em explorar coisas que estão para além da nossa observação diária. Então, essa é uma motivação real que leva muitos cientistas e leigos a se interessar pela exploração de uma realidade não observada. Agora, mesmo para pessoas que sejam não religiosas, no nosso cotidiano, a gente encontra várias situações. Por exemplo, eu tinha um camundongo que meu filho comprou, chamava Wesleyzinho. E o Wesleyzinho morava numa gaiolinha, no canto ali de casa, e passou a vida toda dele lá, e ele não tinha a menor ideia de que lá do outro lado da cidade, na escola do meu filho, passava o ônibus às 4 horas da tarde todo dia. Então a gente olha para o Wesleyzinho e fala, puxa, o mundo do Wesleyzinho é só essas coisas que estão à volta dele, ele não tem a menor ideia de um montão de coisa que está acontecendo lá fora. E aí a gente usa isso como uma analogia e fala, puxa vida, nós seres humanos temos acesso a uma certa realidade, mas é bem plausível que haja partes da realidade que a gente não possa ter acesso observacional, né? Mas através da inferência e tal, por que não, né, a gente tentar inferir, né, como que seria a estrutura mais fundamental da realidade, né, como que um objeto quântico se comporta antes de ser observado, como entender o início dos tempos proposto pelo Big Bang, tomar uma decisão sobre se o universo é determinista ou não. Então, são questões que estão para além da observação, mas por que não a gente refletir sobre isso e, de certa forma, formar uma visão mais completa da realidade? Então, eu acho que o estímulo, né, para a gente refletir sobre a realidade não observada segue mais ou menos esse sentimento que eu expus para você aqui agora. Mas, como eu já falei no início, né, é perfeitamente também respeitável o filósofo, o cientista, a pessoa falar, não, eu não vou gastar meu tempo pensando nas coisas que eu não posso observar, né? Eu vou adotar uma postura pragmática, isso é muito importante. Então, tem muita gente que também acha mais sensato não explorar essa região da não observar. Legal, Oswaldo. Acho que a gente esgotamos aqui a parte das perguntas já, todas que a gente tinha preparado. E queria agradecer de novo pelo bate-papo. Foi muito legal, obrigado aí pela oportunidade. Muito bom, obrigado, Oswaldo. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.